E nós vamos fazer contato com o professor da Faculdade de Educação da USP, Daniel Cara. Bom dia, Daniel. Bom dia, é um prazer mais uma vez aqui com a Rádio Brasil Atual. Prazer é nosso. Daniel, nós tivemos aí a Câmara dos Deputados aprovando na última quinta-feira o texto final de regulamentação do novo Fundeb, mas acabamos tendo ali algumas modificações que têm sido bastante criticadas por especialistas da área. O segundo aqui, a Campanha Nacional do Direito à Educação Inclusive, há 3 erros que não podem ser aceitos na regulamentação do novo Fundeb. Eu queria que você começasse por aí falando a respeito desses 3 grandes erros, Daniel. Bom, olha, o que aconteceu na Câmara dos Deputados foi uma das páginas mais tristes da história da educação pública. Só para a gente ter uma dimensão histórica do problema, o Florestan Fernandes, em 1959, lidera, junto com Anísio Teixeira, um manifesto contra a privatização da educação, exatamente tentando evitar, naquele momento, aquilo que aconteceu na quinta-feira passada na Câmara dos Deputados. A transferência de 15 bilhões de reais da educação pública para a educação privada. De que maneira isso aconteceu e quais são os erros que foram cometidos? Em primeiro lugar, um erro inconstitucional. O artigo 213 da Constituição Federal proíbe que estabelecimentos privados recebam recursos no ensino fundamental e no ensino médio, quando esses estabelecimentos privados estão em municípios que já não precisam criar novas matrículas. Curiosamente, a Câmara dos Deputados, orientada por Rodrigo Maia e também por Jair Messias Bolsonaro, aprova essa transferência para estabelecimentos confessionais e filantrópicos que se localizam essencialmente em grandes capitais, onde não tem necessidade de matrícula. Se for no interior do Brasil, nas regiões mais remotas, isso até pode ser realizado, desde que o poder público esgote todas as possibilidades de garantia de matrícula pública. O segundo erro cometido foi a permissão de contabilizar duplamente a matrícula, ou seja, a criança estuda na escola pública e depois ela estuda novamente. É uma proposta de educação integral que, na prática, vai fazer com que as crianças saiam da escola pública e ingressem no contraturno em projetos não educacionais ou, então, projetos educacionais, mas liderados por igrejas que são parte essencial da base, né, da base de sustentação do Jair Messias Bolsonaro. O terceiro grande problema é que se transferiu aí uma enormidade de recursos para o Sistema S, que já conta com 21 bilhões de reais de dinheiro público e que não tem nenhuma auditoria. Eu sou contra o Sistema S? Não, mas eu acho que o dinheiro público tem que ser auditado, tem que ser acompanhado. O Sistema S tem uma enormidade de recursos e aí a gente tem que ver, por exemplo, o pacto da Fiesp, tem que ter estômago para lidar com a postura de algumas entidades do Sistema S que atuam contra o povo, né, na prática, politicamente, ofertam muitas vezes, por conta de uma boa capacidade técnica, bons serviços, mas a gente não sabe o que acontece com 21 bilhões de reais. E agora eles vão receber mais recursos, existe uma previsão de que em 3 anos eles podem ganhar mais 7 bilhões de reais, ou seja, foi feita uma farra com dinheiro público na Câmara dos Deputados e agora cabe ao Senado Federal resolver esse problema. Foram modificações feitas praticamente de última hora. O que aconteceu ali na negociação da elaboração desse texto, Daniel? A Campanha Nacional pelo Direito à Educação vem acompanhando desde antes, né, desde o início do processo legislativo, a elaboração do texto do Fundeb. Então, o que houve aí nesse momento final na Câmara? Olha, é preciso colocar as coisas de forma totalmente transparente, né? O relator da matéria, Felipe Rigoni, que é muito aliado ao Rodrigo Maia, a Fundação Lehman, Todos pela Educação, enfim, essas instituições que têm atrapalhado a educação pública e que servem a um projeto privatista de educação, ele, muito próximo dessas instituições, fez um relatório exatamente com o conteúdo do que foi aprovado na Câmara dos Deputados. A oposição, com poder de obstrução, que é o único poder que a oposição tem, pelo tamanho que ela tem hoje na Câmara dos Deputados, com o poder de obstrução, ela acordou com Felipe Rigoni que ela abdicaria da obstrução e dos destaques para alterar o texto dele,
desde que ele retirasse os instrumentos privatistas mais graves, que foram esses que eu citei, mais algumas outras coisas que eram, de fato, muito preocupantes. O Felipe Rigoni, ele aceita essa ideia, né? Ele aceita ceder no relatório dele, só que ele acorda, junto com a oposição, que ele iria convencer o Rodrigo Maia e os líderes dos demais partidos de que, de fato, não era também eles para fazerem obstrução, ou seja, o texto do acordo teria que ser aprovado por unanimidade. Só que qual que é o problema? A oposição agiu de maneira completamente imatura e atabalhoada, porque faz uma aliança com o Felipe Rigoni, que não tem poder nenhum na Câmara dos Deputados, não é concretamente um deputado relevante, não é ninguém ali no jogo real da Câmara dos Deputados, faz um acordo com o Felipe Rigoni, não checa com o Rodrigo Maia e nem com os líderes dos partidos do governo e dos partidos vinculados ao Rodrigo Maia. Resultado, Partido Novo, PSL, PSDB, Cidadania, parte do PSB, enfim, vários partidos ali que compõem o centro e a direita acabaram destruindo o texto do Fundeb, entregando 15 bilhões das escolas públicas que já precisam de dinheiro e que não têm dinheiro suficiente, mesmo com a aprovação do novo Fundeb na emenda à Constituição, foi uma grande vitória, mas eles desfiguraram essa vitória e transferiram 15 bilhões para o setor privado. É um impacto avassalador, é algo vergonhoso. A oposição também agiu de maneira imatura, atabalhoada, colocou parlamentares sem experiência também para fazer a negociação da matéria. Os grandes líderes da oposição não atuaram, também são corresponsáveis, ou seja, concretamente, a educação pública saiu derrotada, os parlamentares da oposição, pela maneira como eles agiram, saíram derrotados, mas são corresponsáveis, vitoriosos mesmo, só o setor privado da educação, Rodrigo Maia e Jair Messias Bolsonaro. Agora houve essa derrota, mas existe ainda a votação no Senado. Qual a perspectiva para aí, Daniel? Olha, no Senado, a gente orientava, é importante frisar essa questão, a gente orientava que não fosse votada a urgência da matéria para que a gente tivesse tempo de negociar com o Rodrigo Maia e com os líderes. Mais uma vez, a oposição na Câmara dos Deputados falhou. Por quê? Porque se não for aprovado o Fundeb, ele vai vir por medida provisória. O texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados é difícil piorar, nem o Bolsonaro consegue piorar. Então, qual que é a questão? Algumas entidades, como a CNTE, pedem para que o Senado não tramite a matéria, para que isso entre por medida provisória. Entrando por medida provisória, a gente tem mais 120 dias para debater. E fica tudo protegido, porque aí o recurso, como é medida provisória, o recurso já pode começar sendo distribuído, estados e municípios vão ficar mais seguros, ou seja, resolve o problema. Então, a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, trabalha dessa maneira. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação ainda exige que o Senado Federal altere o texto da medida provisória, corrigindo o texto em nome do acordo que foi firmado com o Felipe Rigoni e que ele não cumpriu, e que a oposição não soube cobrar garantias para a realização desse acordo. Então, existem essas duas possibilidades, está na mão do Senado Federal, como você bem colocou. Cabe ao Senado Federal agora resolver o problema, ele tem todas as condições de resolver o problema, resta saber se os senadores vão querer fazer parte ou não dessa farra com o recurso público cometida pela Câmara dos Deputados. Daniel, queria que você falasse a respeito de como as pessoas podem se engajar na luta pela manutenção do Fundeb, do caráter público do Fundeb. Hoje tem tuitaço, logo mais às 10 horas, tem também algumas formas de pressionar os senadores. Eu queria que você desse orientações para as pessoas, para que elas possam também participar dessa luta. Excelente. Olha, nós temos um kit de mobilização que está no site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. É um kit que dá os endereços de todos os senadores, todas as formas de pressão aos senadores. Nós também estamos organizando reuniões com os senadores, audiências com os senadores à distância por conta da pandemia, mas pressionando esses senadores a tomarem decisões coerentes com o direito à educação, com o direito à educação pública. Daqui a algumas horas, 10 horas da manhã, que é quando os senadores, de fato, vamos ser sinceros também, de segunda-feira, quando eles de fato começam a trabalhar, quando eles acordam e já estão prontos ali para serem pressionados, às 10 horas da manhã, a gente vai liderar um processo muito forte via Twitter de pressão aos senadores, marcando os senadores. Agora, todas essas
ferramentas, elas estão no site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, no nosso kit de mobilização, também nas nossas redes sociais, na conta do Facebook, na conta do Instagram, na conta do Twitter. Então, quem tiver interesse, procura a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, entra no nosso site que é www.campanha.org.br, encontra o kit de mobilização e a gente precisa pressionar os senadores. Político é que nem feijão. Só vai na panela de pressão, só acerta na panela de pressão. Então, agora é hora de pressionar, é hora de fazer valer o nosso direito de cidadania. Tá certo, Daniel. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, é um prazer. Parabéns pelo trabalho de vocês. Igualmente, conversamos aqui com o professor da Faculdade de Educação da USP, Daniel Cara. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.